Salve, habitantes da Gibisfera, André Comanche aqui, e como eu disse no final do outro vídeo, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência num curso de edição de quadrinhos com o lendário Bacanudo Sensei, o Cassius Medawar, e também com o grande Guilherme Kroll, que é o editor atualmente da Balão Editorial. O Cassius Medawar dispensa apresentações, é um editor que vem aí construindo sua carreira brilhantemente, está no imaginário dos fãs de quadrinhos, no imaginário dos fãs de mangá principalmente, porque ele passou por muito tempo na frente tanto da Conrad quanto da JBC e esteve à frente dos títulos, Dragon Ball, etc. Então ele fazia aqueles textos introdutórios, né, da conversa que você tem com o leitor, naqueles mensais, semanais, quadrinhos. E isso tudo ajudou a criar essa imagem dele como essa lenda do mercado editorial de quadrinhos. O Guilherme Kroll também, um excelente profissional, com uma didática muito boa. E foi um puta curso massa, experiência do caramba mesmo. Mas aí, eu virei editor de quadrinhos? Será que eu já sou um editor de quadrinhos? Não, gente, veja. Eu não trabalho, não atuo atualmente é ótimo, como editor de quadrinhos. Eu ainda não trabalho com isso. Toda a minha experiência de quadrinhos vem do meu estudo. Eu sempre estudei sobre quadrinhos, sempre não, né? De uns 10 anos pra cá eu venho estudando a mídia, a teoria, etc e tal. Mas eu sempre produzi quadrinhos. Em 2016 eu comecei a fazer uma web tiras, que tem até no Instagram, quem quiser visitar, se chama Tino, um caçador de si mesmo. Então eu sempre estou publicando por lá umas tirinhas do meu personagem chamado Tino, que é baseado no Charlie Brown, e uma mistura de Charlie Brown e Doug Funny. Algum dia eu faço um vídeo específico só para contar a história de como surgiu tudo isso. Mas aqui, enfim, eu não trabalho ainda com edição de quadrinhos, só que eu trabalho com edição de livros, de texto, de literatura. E isso eu trabalho. Já faz algum tempo que eu trabalho, que eu estudo edição de textos, etc. E eu tive uma experiência de publicar o meu primeiro livro, de forma independente, então eu fiz tudo aqui, conceito, claro, eu fui o coordenador da equipe, o cara que encabeçava, que era responsável por tudo, por aprovar pelo conceito. Então esse é o trabalho do editor, ele é um coordenador de equipe, de tarefas, ele tem que estar atento a cada ponto da produção de um livro. E eu aprendi tudo na marra, na tora, com esse meu livro aí. Inclusive eu penso até em fazer um curso aqui no canal só falando as etapas para você produzir um livro, tá? Eu tenho experiência, eu criei um selo editorial também, ele está na Amazon, tem 7 contos que já foram publicados com um trabalho muito bonito que se chama Leitores Fantásticos. O símbolo é até um gato preto com um óculos redondinho igual ao meu. Mas enfim, a gente faz um outro vídeo depois falando sobre isso. Então, esse mundo do mercado editorial me interessa bastante. E quando eu vi que surgiu um curso sobre edição de quadrinhos com o Bacanudo Sensei, Cassius Medawar e Guilherme Kroll, fui na hora. E aí a indicação foi lá do Comic Zone, do Thiago Ferreira, o famoso Arromboss, como a gente chama ele carinhosamente. O cara é super gente boa, e lá em tudo é nordestino, aqui de Alagoas, eu sou de Sergipe. A gente é praticamente vizinhos. E não, assim, vizinho de origem, né? Ele mora no Canadá, isso é óbvio. Mas enfim, então como foi o curso, tá? O curso foi dividido, acho que foram 2 meses de aula, 2 aulas por semana, ou foi 1 mês e meio, eu não lembro mais ou menos. Cada aula tinha 2 horas, 2 horas e meia, e foi todo virtual na plataforma do site LabPub. O LabPub, muito bom, recomendo demais. Entra lá no site da LabPub, procura os cursos, ele tem curso de tradução, curso de edição, curso de quadrinhos também, tem um monte de coisa legal lá que, assim, eu pretendo voltar e fazer outros cursos também. Na primeira aula, o Guilherme Kroll e o Cassius Medawar, eles já começaram abordando a história das histórias em quadrinhos, como tudo começou, porque para você se tornar um editor de algo, de uma mídia, é fundamental que você crie erudição sobre aquela mídia, que você tenha arcabouço intelectual, teórico, além do ferramental. Você tem a parte técnica, óbvio, que você tem que manjar da parte técnica, mas se você não conhece, em teoria, como é formada a sua mídia, a mídia que você vai se dedicar ao seu trabalho, não adianta nada. Então a gente começou abordando a história da introdução aos quadrinhos, né?
como é que surgiu. Então a gente falou sobre Topfer, Outcaut com Yellow Kid, a polêmica da origem, começou agora, começou nos antepassados, etc. Falamos do Ângelo Agostini, as tiras dominicais dos jornais, início do século XX, enfim. E aí, na segunda aula, isso foi a primeira aula, foi muito boa, foi só sobre a história dos quadrinhos. Na segunda aula, a gente fez uma outra aula falando só sobre a história da publicação dos quadrinhos no Brasil, gente. Então foi uma aula de mercado editorial, de história do mercado editorial brasileiro. E foi, muito foda mesmo. Então a gente falou desde o Tico-Tico, lá no início do século XX, falamos do Globo Juvenil, de Adolf Eisen, o russo naturalizado brasileiro que trouxe os quadrinhos lá, Roberto Marinho no início ali, a editora Abril. Então a gente abordou tudo isso e eles citaram muito esse livro aqui, um livraço que eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, A Guerra dos Gibis, que é do historiador Gonçalo Júnior, é o maior escritor sobre história de quadrinhos do Brasil, historiador dos quadrinhos do mercado editorial. Esse cara é um gênio, sigam eles nas redes sociais, Gonçalo Júnior, o cara tá sempre postando um monte de curiosidade interessante. E eles falaram muito sobre a Guerra dos Gibis, que eu já tinha aqui, eu li até a metade, algum dia eu vou terminar com certeza. Eles falaram um pouco sobre o Império dos Gibis também, da Heróica, publicação, etc. Que é fundamental você conhecer o mercado editorial, como é que ele, a história dele, como é que ele se desenvolveu no seu país, né? Pausa para um golinho de café, o vídeo ficar bem enérgico. E aí na terceira aula a gente começou a abordar as etapas da produção de uma HQ. E aí a gente pegou na mão na massa mesmo, as ferramentas, a parte técnica, o que é que você como editor de quadrinhos precisa manjar para abrir uma editora, enfim. Então a gente falou sobre a escolha, a seleção, o que é que eu vou publicar? A parte da que a gente chama de prospecção. Os meninos do Pipoca sempre falam muito como escolhem seus títulos, eles fazem viagens, recebem dicas da galera. Então o escritor, o editor é um escavador. Ele tem que buscar, pesquisar. Sabe aqueles sites que ninguém entra? Aquele blog de um jornalista lá do B que fala sobre coisa dos anos 70. O cara tem que estar atento a tudo isso, certo? Tem que estar com o radar ligado, acompanhar as novidades, além de conhecer a história. Então você tem que ser um erudito e tem que ser um cara que se atualiza constantemente e fuça muito, né? Por aí. E aí eles depois abordaram questões sobre contratos, como modelos de contratos entre o artista, o roteirista e a editora. Então a gente se aprofundou muito nessas questões contratuais, os meandros, os melindres, as nuances que você deve se certificar antes de assinar, de redigir um contrato, os modelos de contrato, de royalties, etc e tal. A gente foi a fundo nessa questão. Tradução, falamos muito sobre tradução ou edição e edição de roteiro. Então a tradução, eu fiz um vídeo grande aqui falando sobre tradução, o que é tradução de quadrinhos, o que é tradução em literatura. Não é só transcrever o que estava de uma língua para outra, é muito mais do que isso. Então nós estudamos muito sobre isso. Se você tem curiosidade, volta no vídeo, está bem recente, vai lá ver sobre tradução. Falamos sobre edição de desenho. Edição de desenho é uma coisa interessante, galera, porque no processo da produção de um quadrinho, você tem primeiro o pitch, a ideia do roteirista, a premissa, ele redige tudinho. Depois, se ele for o desenhista, ele vai fazer a decupagem das cenas, que a gente fala, né? Como no cinema a linguagem é decupagem. Nos quadrinhos a gente fala de RAF, ou thumbnail, que você vai fazer o storyboard do quadrinho. Primeiro você vai fazer o esboço para você entender a linha narrativa das páginas, o fluxograma dos quadros, como é que vai ficar a narrativa, gente. E tem um monte de técnicas. Tem a parte que é em Z, a questão do balonamento, em cima, embaixo, o braço de um personagem num quadro, ele tem que dar uma dimensão, quem sabe, para fazer uma conexão com um quadro subsequente, mesmo que subliminarmente. Então são coisas da linguagem dos quadrinhos que depois eu penso até em fazer um vídeo só sobre isso. Se você quer que eu faça, deixa aqui nos comentários, geralmente a gente fala muito disso, né? Esse quadrinho tem uma narrativa deliciosa, é uma narrativa muito boa, narrativa de quadrinhos. Quais são as características que o quadrinho tem que ter para ter uma narrativa boa? O maior mestre disso é óbvio que é Will Eisner, mas o que torna uma narrativa de quadrinhos boa, né? Então a edição de desenho. Os meninos do Pipoca, do Comic Zone, por enquanto,
fora os quadrinhos que eles não são originais da editora, eles pegam os quadrinhos de fora, já vêm prontos, e fazem todo o trabalho de tradução, de letreiragem, de diagramação de página, mas editor de quadrinhos mesmo, um gigante que eu posso citar aqui, para mim é o maior de todos, é Sidney Guzman. Sidney Guzman, ele pega a ideia do zero e entrega o produto final junto com seu artista. Então ele participa da confecção da narrativa dos quadrinhos, dando dica, não, bota isso aqui para cá, é o primeiro leitor, o primeiro crítico, e também não chega a ser um coautor, mas ele é sim um cara muito responsável. O editor, gente, é um produtor. Qual é o papel de um produtor, tanto na música, no filme, etc. É o cara que, por exemplo, você pega os Beatles, você tem 4 caras geniais, com talentos enormes, e você tem George Martin, que é o lendário produtor dos Beatles. Ele sabe o potencial daquela galera, ele sabe o que eles são capazes de fazer, então a missão deles é extrair do artista o máximo do artista, de forma inteligente, de forma a concatenar as ideias muito bem, de construir o melhor produto possível com o máximo do talento daquele artista. Esse é o papel do produtor e do editor também. Ai, meu Deus do céu, sai daqui, rapaz. Tá cortando meu vídeo aqui? Alguém mandou uma mensagem agora. Mas enfim, e aí edição de desenho, preparação de texto. A preparação de texto, para quem não sabe, não é a revisão ortográfica. Também é chamado de copy desk, que é quando você pega um texto e vai fazer uma melhora, uma limpeza, tirar os advérbios, tirar, sei lá, excessos, formatar o texto para ficar, ó, um chuchu finalizado, redondinho, gostoso de ler, sem nada truncado. Então a preparação de texto é fundamental, chamado também de copy desk, né, como eu já falei. E depois, antes disso, tem a revisão, como eu falei, a parte da produção gráfica, a gente falou muito disso. Produção gráfica, fechamento de arquivo, que significa o quê? Qual é o melhor tipo de papel para aquela obra, que vai depender do quê? Vai depender do estilo do artista, o traço, como é que tem traço preto e branco que se comporta melhor no offset branco, tem traço preto e branco que se comporta muito melhor no papel pólen, já mais amarelado, no papel bold, etc. E tem artes coloridas, etc., que talvez fiquem melhor no papel couché, papel aquele, às vezes um couché fosco, ou um couché meio foto, meio laminado. Enfim, essas partes da produção gráfica e fechamento de arquivo, que tanto o editor pode fazer se ele tiver curso do InDesign, Photoshop, manjar das ferramentas, ou ele pode coordenar o seu design também, tanto faz. O Guilherme Kroll mesmo, segundo ele disse lá, ele não abre o Photoshop faz anos. Por quê? Porque ele é o coordenador, ele tem o designer para fazer isso. Então vai depender muito do processo gráfico de cada editora. Pausa para o café. E aí a gente seguiu com impressão e edição digital, duas coisas fundamentais também para estudar num curso de edição. O editor, é fundamental que o editor saiba o preço das coisas, o preço, a cotação do papel, a cotação, quanto é que vai ficar aquele quadrinho no final, o preço das impressões. Ele tem que levar em consideração cada detalhe desse, gente. É um trabalho que você... Enfim, se você não tiver a cabeça boa, você não dorme. É muita preocupação. Se for um editor responsável por 4, 5 obras por mês, é um trabalho lenhado, é lascado, velho. Porque você é o responsável final por tudo, pelo êxito daquele trabalho. Você vai coordenar a equipe, coordenar processos. Não é brincadeira. Eu sei que está tendo esse boom de editores aqui no Brasil, de quadrinhos, mas eu tenho certeza que quem está abrindo deve ter conhecimento da área, porque senão vai naufragar de todo jeito. Então é bom você estudar muito antes de se propor a fazer qualquer coisa, né? Distribuição e divulgação. Esses foram os últimos temas que a gente tratou. Da distribuição, que, putz, dá outro curso, porque é algo muito complexo aqui no Brasil. O que é distribuição, gente? Não adianta nada você ter a editora, fazer a impressão e seu livro não chegar nas livrarias, não chegar nas bancas, etc. Então, a distribuição é o processo que você vai levar o produto final para o consumidor através das lojas, dos pontos de venda, os PDVs chamados, né? E assim, é uma coisa muito complicada no Brasil, porque é caro, leva uma boa parte da porcentagem do livro. O cara que distribui, que leva, trata desse transporte, não é transporte para o consumidor não, como a Amazon enviar por correio, é transporte da carga.
levar os livros do Comic Zone, sei lá, para uma livraria aqui em Sergipe, que nem faz isso, né? Tá tudo só na Amazon. Mas no modelo tradicional, não. Você leva os livros para todo o Brasil todo. Então é um custo muito alto. E tem também a divulgação, que é o trabalho de marketing, que, olha, é uma coisa assim fundamental. Se você lança um quadrinho, imprime 3 mil cópias de um quadrinho, não faz um vídeo, não faz nada, ou então faz só inicialmente, você vai matar aquela publicação. A publicação tem uma vida, ela tem começo, ela tem que ter um meio, você tem que estar requentando assuntos sobre aquela obra, tem que estar falando sobre ela sempre, porque senão ela vai ficar presa no estoque, ela não vai ser vendida. Então você precisa estar sempre se preocupando com a vida do livro. A vida do livro começa lá no escritor, mas não termina quando ele é impresso. Continua, é uma coisa perene, é um trabalho que exige demais, exige um departamento, enfim. Foi basicamente esse o curso. A gente estudou cada assunto desse de forma detalhada. Só concluindo, a gente teve uma aula incrível, magnífica, de nada mais ninguém menos do que Daniel Lopes, também conhecido como Danielzinho do Pipoca e Nanquim. Ele deu uma aula exclusiva pra gente, a gente bateu um papo muito descontraído. Ele falou de experiências que, inclusive, eu nunca tinha ouvido no canal do Pipoca, e eu vejo todos os vídeos, todos os podcasts, todos os materiais que eles produzem sobre esse assunto, eu já vi tudo, mas ele deu detalhes muito legais pra gente lá, sobre confusões que já aconteceram, dicas, porque ele estava falando com pretensos editores, né, gente? Então, ele deu dicas além do que ele fala para o público em geral. Ele deu dicas para possíveis colegas. Então, foi muito massa conhecer esse outro lado da edição de quadrinhos e refletir também se é o que cada um dali queria, porque realmente é uma seara que dá muito trabalho, mas foi massa, a gente bateu um papo descontraído, eu conversei com ele ali também no chat. E depois desse curso todo a gente fez um grupo, eu abri um grupo no WhatsApp chamado, eu criei o nome Editores Noobs, e a maior parte da turma migrou para esse grupo no Zap, é muito legal, a gente conversa muito, dá dicas uns para os outros, manda material online, material impresso, muito massa. E quem está nele também é o Thiago Ferreira, que volta e meia tira uma onda lá no grupo também, faz uma resenha, uma brincadeira, um grupo bem descontraído, mas com muito respeito e com muito conteúdo interessante também, porque são várias experiências comungando ali. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Me diga nos comentários se você quer que eu fale mais sobre esses tipos de processos editoriais, como é que eu edito meus livros, como é que eu publico na Amazon, sei lá, se você tem curiosidade de publicação independente, se você quer ver um curso passo a passo aqui, deixa nos comentários se isso te interessa. Tá? Eu leio todos os comentários, respondo, posso demorar 1, 2, 3 dias, mas eu sempre respondo. Obrigado mais uma vez por assistir e até uma próxima. Valeu!